Boa tarde, pessoal que estão aí seguindo meu canal. Curte meus vídeos, siga aí o canal, a página. Quase todo dia tem novas informações para vocês aqui. Desculpe o barulho aí. Vocês podem ver que tem bastante periquito aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui detalhadamente como que é meu campo de experimento. Vamos começar pelo início, pessoal. Bom, enquanto eu vou mostrando aqui, vou falar o porquê que eu iniciei. A minha primeira formação, pessoal, ela é Ciências Biológicas. Sou bacharel e licenciado. Fiz da forma que todo mundo faz, né? Frequenta a faculdade, tudo certinho. Até formei adiantado, que eu consegui puxar bastante matéria. Mas eu frequentava a faculdade em tempo integral. Agora a agronomia eu estou fazendo ela semipresencial. A faculdade em si, ela acaba proporcionando uma limitação do conhecimento total daquilo que você está trabalhando, a ciência em geral. Pode ser agronomia, biologia e tudo mais. A faculdade ela é apenas um pontapé inicial. Para você se tornar um profissional, você tem que ter a experiência. Dentro da faculdade semipresencial, eu percebi que ela acaba sendo deixando muito mais a desejar em relação a se tornar um bom profissional, por conta do tempo de estudo que você tem e a quantidade de material. Então ela cumpre todos os requisitos certinho, ali que deveria ser feito. Porém, se a pessoa não tiver a dedicação de fazer algo por conta própria, ter experiências, ela não vai sair completamente preparada. E aí eu criei esse desejo de montar meu próprio campo. Bom, eu sou professor. Trabalho com outro tipo de serviço, faço outro tipo de bico, trabalho com construção, entre outras coisas, trabalho com controle de praga também. E aí eu não tenho muito tempo livre. E aí eu tentei buscar algumas ofertas de emprego em fazenda para mim aprender, né, mais sobre a área. E bem no fim, muitas dessas vagas eu teria que morar na fazenda. E o salário acaba não sendo tão vantajoso para quem ainda não é formado. Então, como professor, eu querendo ou não, ainda acaba ganhando um pouco melhor por conta do profissional que eu sou. E aí eu tenho família, eu tenho uma esposa e 3 filhos e eu tenho que sustentar a minha família. Então, como eu já tenho uma propriedade rural, eu sempre tive alguns cultivos aqui de outro tipo de hortaliças, frutas, né, entre geral. Eu falei, bom, vou transformar uma pequena área minha que estava sendo utilizada para plantar mandioca e milho verde. Eu vou plantar para aprender, né, a profissão de agronomia, se treinar. Então eu resolvi montar aqui. Não sou rico, não sou herdeiro nem nada. Então tudo que eu faço aqui com muito sacrifício e suor e algumas doações. Primeiramente, quando eu tive o desejo de montar, eu comentei com alguns amigos meus que já era profissional da agronomia ou trabalhava em alguma área, e eles acabaram me fornecendo uma semente, ou seja, uma amostra de uma semente que ficou guardada. É uma semente já um pouco mais antiga, que era de soja, já tratada, tudo certinho. E a partir daí eu falei, bom, agora eu vou montar meu campo. Separei uma área aqui, essa foi a primeira área que eu separei. O restante era tudo mato. Se vocês olharem aqui no canal, vocês vão encontrar esses vídeos aí, aqui no canal YouTube Biosour AgroBR. E aí vocês vão ver que nessa área aqui eu separei ela 12 metros de largura aqui, né, para 12 de comprimento. Porém eu deixei só a área de plantada 10 por 10. Por que eu deixei 10 por 10? Para se tornar 1% de um hectare. E aí ficar melhor para conseguir amostra de produtos, inseticida, fungicida para mim utilizar aqui, para ficar mais fácil, né? Seria muito difícil conseguir pequenas amostras. E aí então todas as áreas comecei a fazer da mesma forma. E aí eu deixei um espaço no lado para que eu pudesse vir todo dia fazer uma olhada aqui, eu vistoriar e não ficar sempre pisoteando. Então era uma das formas de você poder olhar e fazer todo o registro certinho, né? Bom, já que vocês querem montar um campo de experimento, aí como eu vou passar a dica para vocês, você tem que entender primeiro para que você quer o campo de experimento. Por que você faria um campo? Bom, existem várias possibilidades. Nesse meu caso, eu quero fazer uma validação. Existem muitos profissionais que se formam em agronomia
porém eles não conseguem, eles nunca tiveram a experiência, ou às vezes não conseguem conduzir uma lavoura por conta própria e assumir todos os riscos ali e fazer todo o serviço certinho. Então eu não queria passar por isso, porém eles muitas vezes eles têm outras habilidades, né? Cada um tem uma habilidade diferente. E aí então, isso aqui é o campo que eu quis fazer uma validação de uma lavoura igual faz em uma fazenda. Porém só não tem os implementos e todos os insumos agrícolas que é utilizado, né? Porém eu tentei buscar o mais próximo parecido possível. E algumas outras campos de treinamento você faz testes. Você pode fazer teste de variedades de soja, milho, algodão, como é apresentado muitas vezes em dias de campo. Ou você pode fazer campo de experimento de análise, né? Onde você vai fazer a análise de algum tipo de inseticida, de fungicida, como que ele atua, até questão de análise de adubagem, a análise de, por exemplo, população de planta de uma área. Tudo isso são coisas passíveis de ser feitas no campo de experimento. E aí você tem vários tipos de tamanho. Os mais comuns, eles são feitos de 2 metros de largura por 4 de comprimento ou 6. Como eu disse para vocês, eu resolvi fazer dessa forma porque era uma validação. Não consegui debulhar toda a soja ainda, mas vou explicar para vocês aqui. Quando eu comecei esse experimento aqui, quis fazer bem parecido, fiz tudo na enxada aqui, tudo certinho. Tem uns vídeos mostrando tudo como foi feito, né? E aqui eu fiz 22 linhas com espaçamento de 50 centímetros em cada uma. Coloquei 10 sementes por metro linear, ou seja, a população aqui seria de 220 mil por hectare. Porém, como a semente não tinha um vigor tão alto, foi tido uma grande perca, sobrou em torno de 800 pés aqui mais ou menos, pela contagem que eu fiz. E essa quantidade daria algo em torno de 80 mil plantas por hectare. E dentro da amostragem que eu fiz, eu consegui já limpar uma quantidade, e essa quantidade que eu limpei, ela deu um resultado de mais ou menos de 82 sacas por hectare. Ainda não terminei, quando eu terminar certinho eu vou postar aqui para vocês verem quanto que realmente foi, tá? Essa é somente uma amostragem que eu fiz de toda a área que eu tenho aqui. Bom, aqui nessa área eu fiz adubação de cobertura, depois eu fiz adubação toda ela em linha, né? Fiz um pouquinho de correção de calcário. Aqui é uma área de terra 50% argila. Nunca foi plantado soja aqui. Tinha ficado muito tempo sem cobertura também o solo. Então a microbiota do solo estava extremamente ruim. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando para melhorar. E aí, dentro desse período eu fiz outra aplicação de nitrogenada, né? Ou seja, de ureia, para aumentar a fertilidade da planta, porque a nodulação da soja foi extremamente baixa. Então foram vários desafios que eu passei aqui, e dentro disso também eu consegui a amostra de fazer 4 aplicações de fungicida. Como aqui era uma soja, não era uma soja precoce, era uma soja bem tardia, no final, bem no fim, ela ficou um grande período sem ter aplicação de fungicida e teve muita chuva, acabou atacando um pouco de fungo. Porém, não deu perca, só afetou a qualidade do grão. Não foi totalmente, tá, pessoal? Então ali foi uma outra análise, outro aprendizado que eu tive. E aí eu posso fazer um dia um vídeo mostrando para vocês tudo que eu aprendi em cada campo, que são muita informação que eu adquiri, pessoal. Consegui observar todo tipo de praga. Eu tive que criar novos tipos de metodologias de controle de praga aqui, porque eu não tinha acesso ao inseticida agrícola, era somente o de uso veterinário. Então tudo que eu utilizo não é recomendação, tá, pessoal? Eu não sou profissional formado ainda com CREA, porém é o que eu utilizei aqui, tá? E eu tenho toda a comprovação aí que eu fiz para mostrar o meu trabalho. E aí resultou nessa área aqui, pessoal. Eu plantei ela no dia 24 de novembro de 2024. Ou seja, foi um plantio bem atrasado, e a colheita também. A intenção é que plantasse milho aqui depois em seguida, ou algodão. Porém,
como não tinha tantos conhecimentos, fui aprendendo durante o período. Já não tô, agora já estamos no mês de abril, já se torna muito tarde para plantar, e logo acaba a chuva aqui no Mato Grosso. Então, tive que abrir outras áreas. A segunda área que eu abri já foi em janeiro. Por conta do meu trabalho não tive muito tempo e eu ainda não tiro nenhum sustento aqui, pessoal, é de dinheiro dessa área. Se um dia minhas redes sociais começarem a monetizar e me der algum benefício, sem dúvida nenhuma vou utilizar totalmente aqui. E aí eu fiz essa área aqui de plantio de milho. Porém, a semente que eu consegui, pessoal, que eu não consegui na fazenda, foi milho para pamonha, né? Milho verde. E eles são milhos que precisam de bastante espaço. E eu utilizei o mesmo espaçamento que foi utilizado na soja. Porém, não deu muito bom aqui, porque é um milho que precisava de espaço. E esse milho aqui eu plantei dessa forma porque era uma semente que já é um pouco mais antiga. E eu tinha o receio dela não ter uma germinação tão boa quanto a soja teve. E eu tenho mostrando também todo o passo a passo que aconteceu. Fiz toda a adubação certinha aqui, pessoal, de nitrogênio, de NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Fiz em linha, fiz parcelados em 3 vezes, né? Principalmente a nitrogenada. E, porém, no período que foi para poder fazer o uso do fungicida, do controle aqui, foi uma época que estava dando muita chuva. Eu e toda a minha família ficou doente, então eu tinha que cuidar e estava trabalhando ainda. E todas as crianças doentes de uma vez só, aí são crianças pequenas, acabou dando muito trabalho. Eu não consegui ter tempo para fazer a aplicação. E junto com isso, acabou ocasionando também de eu não ter tido fungicida a tempo da janela de passar. E aí teve muito ataque dos fungos aqui embaixo. Porém, o inseticida eu consegui controlar bastante coisa aqui. Foi um controle muito bom a cada 7 dias no início, né? Durante 45 dias. Mas só que como formou sombra rápido aqui embaixo e estava tendo muita chuva, ocorreu o ataque mais rápido, né? Dos fungos. E aí acabou ocasionando tudo isso. Essa densidade aqui de população ficou muito grande. O ideal seria 80 mil, como ficou na soja ali. Porém, a densidade aqui ficou a densidade que eu queria na população da soja, em torno de 220 mil por hectare. As espigas que estão mais na beirada, que pegam mais luz, acabou crescendo bem mais do que as que estão no interior. A do interior ficou minúscula. Porém, pelo que eu estava fazendo análise ali da quantidade de grão e a quantidade de pé, a produção seria a mesma coisa, tá, pessoal? Não tem tanta diferença. Até teria menos ataque de praga em alguns pés também. Bom, mas a gente só saberia isso se colhesse tudo certinho, né? Como eu mostrei pra vocês, teve uma destruição muito grande aqui, principalmente das maritacas, como vocês estão ouvindo aí. E elas não param, então cada vez atacando mais pro interior. Hoje mesmo eu vim aqui mais cedo, tinha um coati também aqui dentro se aproveitando. E faz parte, pessoal, é campo de experimento, ali você faz teste. Aqui tem uma matinha preservada que acaba atraindo muita fauna para cá. Como eu posso também te falar, no campo de experimento de grandes empresas aí que eles estão fazendo, que vão apresentar para alguém, uma das técnicas que eles utilizam para poder fazer, mostrar aquela espiga bonita, quando ela começa a surgir, eles ensacam ela com algum pacotinho, alguma coisa assim, para que não venha praga atacar ela. E aí chegar no dia ela tá linda, perfeita. Isso não acontece sempre na lavoura, tá, pessoal? Existem muitos fatores que podem contribuir. Doenças, pragas, pode ser doenças bacterianas, vírus, fungos, pode ser insetos, são N possibilidades, né? E às vezes até mesmo o ser humano que vem roubar milho. Isso é bem comum na nossa região. Outra coisa, depois disso aqui, logo iniciei isso aqui, pouco tempo depois, eu iniciei um terceiro campo aqui, que foi do feijão, pessoal. O feijão, ele tem um período mais curto também, ele praticamente entrou junto com o milho. Porém, a época que era para mim ter feito o controle
de fungo, né, de doença aqui. Não foi permitido por conta da mesma condição do milho. E aí, e esse período de chuva forte também alastrou muita erva. E eu não tinha dinheiro para comprar herbicida próprio para isso. E eu cheguei a fazer carpina aqui também, pessoal. E aí o mato fechou por cima. E isso aí acaba prejudicando e muito. E aonde não fechou, como vocês podem ver, o ataque de doença foi muito forte mesmo. A ponto de você olhar o feijão aqui por dentro, ele tá dessecado por conta da doença. E aqui é o feijão preto, né, pessoal? E ele tá estragado praticamente. E isso foi por conta da doença. Um dos motivos de ter acontecido isso, pessoal, a adubação foi feita toda correta aqui, sem dúvida nenhuma. Mas um dos motivos de ter ocorrido esse desastre aqui foi por conta de não ser semente apropriada. Foi aqui feijão que eu comprei no mercado para plantar, né? Como eu estava querendo fazer um teste de experimento. E desculpa. A semente apropriada, ela já vem com tratamento, ela vem com tecnologia própria para isso, né, pessoal? Então aqui também, se eu usasse algum tipo de glifosato, com certeza mataria o feijão, porque ele não tinha resistência a nada. Então se tornou muito difícil. Aqui é um dado que eu tenho. Por mais que deu errado, é possível sim absorver muitos dados. E isso eu mostro nos meus vídeos, tá? E no próximo experimento, eu não desisti ainda. No próximo experimento eu vou mostrar pra vocês como fazer dar certo, tá? Eu já consegui plantar feijão outras vezes e deu certo, mas só que eu não registrei. E agora, por fim, antes de chegar lá no campo de experimento do algodão, como vocês podem perceber, ó, tem alguns palanques, né? Madeira ali. Esses palanques aqui, por muito tempo teve uma fita, como vocês podem olhar aqui, ó, a fita zebrada, né? Uma fita zebrada aqui. Antes tinha um barbante, porque eu queria fazer uma demarcação. Quando você vai no campo de experimento lá, que olha tudo bonitinho, né, com a marca, eles colocam uma estaca bem baixinha, menos de 50 centímetros muitas vezes, e tem uma fita com a logomarca e tudo mais. Aquilo lá se chama Bumped. E eu tentei ir atrás para conseguir doação, não consegui doação nenhuma disso daí. E se fosse para mim fazer também custaria caro. O custo dela já compraria muitos insumos para mim fazer aqui o cultivo, né? Uma das coisas que eu menos consegui aqui foi os herbicidas, que é muito difícil conseguir, né? E quando vende é em grande quantidade e muitas vezes é caro. E eu ainda não tenho condição de fazer isso, né? Olha como eles estão atacando, pessoal. E aí chegou agora no meu campo aqui de experimento do algodão. Ele está com cerca de 20 dias de plantado. É uma semente que eu consegui de um agricultor. Ela tem uma boa genética, ela é uma semente transgênica. Ela tem resistência a glifosato e a um outro tipo de herbicida agora que eu não me lembro de certinho de cabeça. Toda a adubação foi feita de forma correta aqui. Falta mais uma adubação de nitrogênio, que eu vou fazer com cerca de 30, 40 dias. Que daí é a hora de fazer, né? Porque fazer isso agora ia acabar tendo desperdício. Aqui também o espaçamento dessa área aqui foi em cerca de 90 centímetros entre linha, com 9 sementes por metro linear. Do feijão, pessoal, como eu falei para vocês, foi 22 linhas de 50 centímetros de distância de cada uma, porém foi cerca de 5 sementes por metro linear. Aqui tá vindo tudo bonitinho, pessoal. E apesar de estamos quase chegando na época aí que vai se iniciar a seca, teve muita chuva mesmo. Como vocês podem ver, ó, teve pezinhos que até deitou de tanta chuva. Se você acompanhar meus vídeos aí, vocês vão ver que as folhas estavam perfeitamente saudáveis no início. Porém, quando você olha aqui, ó, isso aqui é uma folha nova. Perfeita, né? Uma folha nova. Ó, acabou de vir uma chuva, encheu ela de terra.
essa terra ela se torna propícia para atacar doença, como aconteceu nessa aqui que é um pouco mais antiga. Olha como tá atacando já. Então todo pé, se for olhar, ele já vai estar com algum indício de ataque de fungo. E isso é uma coisa preocupante, porque de forma preventiva, a primeira aplicação de fungicida tem que ser com 30 dias. Porém, está avançando muito mais rápido. E aí eu precisaria adiantar essa aplicação. Eu teria que fazer hoje, mas está com previsão de mais chuva ainda aí. Então não seria muito ideal fazer. Vou tentar fazer amanhã cedo. Se eu conseguir fazer, eu mostro para vocês aí, tá, pessoal? E aí vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ter que fazer essa aplicação. Eu tenho somente esses 3 tipos de amostra de fungicida aqui. E tenho uma quantidade mais ou menos de umas 6 a 7 aplicações aí, talvez 8. E vamos mostrar aí, vamos tentar produzir, pessoal. Não vai ser fácil, mas vamos lá. No preparo da área, geralmente eu consigo alguma doação ali de um pouquinho de herbicida glifosato. E eu sempre faço uma limpeza, né? Essa limpeza que eu realizo, eu passo ela para poder fazer um pré-emergente. E aí a graminha aqui veio forte novamente, com a chuva que tava vindo, né? E aí eu vou ter que fazer mais uma aplicação. A minha sorte é que eu tenho um pouco de herbicida ainda. Ele é a base de, tipo um Roundup, né? É a base de glifosato. E esse algodão ele tem uma resistência. Então eu tenho que fazer a aplicação do fungicida aqui e depois a aplicação do glifosato, né? O herbicida. E aí eu vou mostrar para vocês também como que vai ocorrer, tá? Tudo isso eu tenho registro aqui no meu campo de experimento. E a gente vai aprendendo a trabalhar com tudo isso. Bom, isso daqui, pessoal, é o meu campo de experimento. Ele ainda está bem básico, porém ele é muito trabalhoso. E querendo ou não, se for botar na ponta da caneta aí todo o gasto que tem e o que deveria ser comprado, né? Acaba saindo um gasto bem considerável para minha situação. Porém, como vocês podem ver, eu tenho mais área aqui para ser plantada. Aqui estava arrendado, aqui tinha um senhor plantando. Algumas coisas ele ainda está colhendo, né? Aqui eu tenho uma área que cresceu bastante mata e quiçaça, que eu também posso utilizar. E a minha intenção, eu já tenho um projeto onde eu quero aumentar esse campo de experimento dentro das possibilidades. Se tudo der certo, eu quero fazer melhorias, né? E se eu conseguir algum tipo de patrocinador, ou conseguir monetizar, ou tem uns outros projetos aí para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. Se tudo der certo, esse campo de experimento vai melhorar muito. Porque somente essa área daqui para cá, eu tenho ainda cerca de 2.500 metros quadrados para aproveitar. E nessa área aqui, eu tenho mais ou menos uns 2.000 metros quadrados para aproveitar. Que é uma área em L, tá, pessoal? Ela vai ter um pouco mais para frente ali, né? E ali já começa uma outra propriedade. Logo ali está minha casa, você está pertinho. Tem um pomar aqui, onde eu tenho algumas frutas ali, plantas. E aí eu quero fazer uma adaptação aqui, uma melhoria, né? E tudo isso gera custo, gera dinheiro, não é barato e gera muito trabalho. E tudo isso aqui, pessoal, está sendo feito por conta própria e por mim mesmo, dentro das minhas possibilidades. Mas com fé em Deus a gente alcança e a gente atinge aí um conhecimento bom para se tornar um ótimo profissional, né? Quem sabe um dia ter a própria empresa de consultoria agronômica. Bom, pessoal, para vocês que ficaram até o final aqui do vídeo, muito obrigado pelo respeito e atenção de vocês. Torçam por mim aí, se puder curta meu vídeo, siga meu canal, recomenda para mais alguém aí, para poder auxiliar e me ajudar, né? Quanto mais pessoas estão seguindo, curtindo meus vídeos, dá mais ânimo para produzir mais vídeos. E também o YouTube ajuda a monetizar. E se monetizar, vai ter mais grana entrando. E aí vocês vão ver os projetos que eu tenho aqui. Eu tenho bastante projetos já desenhados aqui, pessoal. Um dos projetos é até a construção de um rancho estilo americano aqui, para divulgar bem a marca, né? E ter uma área bem apropriada para trabalho. Bom, pessoal, obrigado por seguir meu canal aí. Até mais. Um grande prazer. Abraço.